Hoje eu trouxe para vocês um livro de um negro maravilhoso e que revolucionou uma geração inteira. Mas, antes de mais nada, preciso dizer também que esse autor teve a sua vida interrompida de forma brutal. E ao que tudo indica, a sua morte foi orquestrada pelas autoridades da sua terra natal. Quer saber de qual autor eu estou falando e qual é o livro da vez? Depois da vinheta. Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no rolê do povo negro na literatura. Como de costume, mas sem perder a ternura, eu quero começar agradecendo a todos vocês que colaboram para a continuidade e melhoria do canal através do Apoia-se. Quem quiser começar, o link vai estar na descrição desse vídeo. E ainda, se quiser, tem a chave Pix, que é literanegrabr@gmail.com. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece de deixar o joinha, essa careca aqui ó, garante a qualidade do vídeo. E ainda você pode acionar o sininho para não perder os novos conteúdos que estão surgindo por aí. Aproveito a oportunidade para recomendar para vocês o site do Litera Negra, que é literanegra.com.br. Lá vocês vão poder ficar por dentro de todas as novidades novas, novíssimas do canal, como também a editora e a revista Litera Negra que está chegando por aí. E ainda tem a lojinha com produtos exclusivos, como essa camisa aqui da Conceição e outros mais que vocês podem acompanhar se vocês conferirem lá o site. O autor de hoje nasceu na Guiana Inglesa em 1942. Para quem está desavisado, a Guiana Inglesa ou a Guiana Britânica, mesma coisa, ela fica na costa norte da América do Sul, lá em cima no mapa. Depois da sua independência, ela ficou conhecida como República da Guiana. A área que hoje corresponde ao território do país foi invadida por portugueses e depois por espanhóis no século XVI. E como é o praxe do colonialismo, eles passaram o cerol na população nativa. Esse território também foi objeto de muita disputa. Para além dos portugueses e espanhóis, também entraram no meio aí os franceses, os holandeses e os britânicos. Na verdade, se você for olhar ali a partir do século XV, XVI, XVII e ainda XVIII, se a gente vai falar sobre colonialismo, as principais potências da época estão aí, né? Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, aí vai chegando também aí a Alemanha. Foi apenas em 1966 que a Guiana conseguiu se tornar um país independente. Mais ou menos, mais ou menos. É que era de praxe também, né, gente? Como toda a sociedade colonial, a metrópole se encarregar de deixar seus lacaios, muitos deles nascidos na colônia, para continuar perpetrando seu regime de colonialidade mesmo após a independência. Não é nada novo não na história do colonialismo. Vem aqui comigo que eu vou te apresentar esse homão da PIP, que foi esse negro maravilhoso, um dos mais belos filhos da África. Walter Rodney se tornou um dos principais nomes quando a gente vai falar sobre luta antirracista e anti-imperialista aqui na América. Ele era filho de pais operários e o seu legado começa a ser construído ainda muito cedo, quando começa já seus estudos no Queen College. Mais tarde, Walter Rodney viria a se graduar em História na Universidade Jamaicana de West Indies. Isso aí no ano de 1963. E não tardou para que Rodney concluísse o seu PhD na Escola de Estudos Africanos e Ocidentais em Londres. Já nessa época, os escritos de Rodney começam a incomodar aqueles intelectuais tradicionais. Leia-se acadêmicos brancos. Uma história da costa de Guiné, 1545 a 1800, foi o seu tema de pesquisa, onde ele se debruça principalmente sobre o tráfico negreiro na costa do Guiné. Após a conclusão do seu PhD, Rodney leciona em alguns países, como a própria Guiana, também a Alemanha e a Inglaterra. E em 1973, ele foi peça fundamental para a fundação do Working People Alliance, ou melhor dizendo, a Aliança dos Trabalhadores em Guiné.
Voltando aqui um pouquinho para a época da universidade, Walter fez parte de um grupo de estudos, era orientado por ninguém menos que C.L.R. James, um dos maiores nomes na época, quando o assunto era escravidão e também tráfico negreiro. Vocês já devem estar ligados, é o autor daquele maravilhoso livro que fala sobre a Revolução Haitiana, né, os Jacobinos Negros. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre ele, vai estar na descrição desse episódio se vocês quiserem acompanhar. Assim como muitos outros episódios na formação do mundo, o engajamento político de Walter Rodney despertou o incômodo e a ira também das autoridades. Em 1968, Walter acaba sendo banido da Jamaica por conta do seu movimento com o panafricanismo e também com o Rastafari. Walter ainda volta para sua terra natal, mas é impedido de lecionar na Universidade da Guiana. Mas se com isso o objetivo era frustrá-lo ou fazer com que ele diminuísse a sua atividade, o tiro saiu muitíssimo pela culatra. Para contextualizar vocês nesse período histórico, o governo regente da Guiana nesse momento era o Congresso Nacional do Povo, do qual Rodney era firme oposição desde a época da universidade. Em 1979, Walter é preso pelas autoridades sob a acusação sem provas de que ele teria posto fogo em um prédio do governo. Após provada a inocência, no ano de 1980, Walter concorre à presidência do país pelo Partido Aliança dos Trabalhadores. Mas, infelizmente, teve um fim trágico, o que me faz lembrar Mano Brown em Jesus Chorou. Gente que acredito, gosto e admiro, lutava por justiça e paz e levou tiro. Mas não foi uma bala, porém, que atravessou a vida de Walter Rodney, mas sim uma bomba plantada em seu carro quando voltava das comemorações pela independência do Zimbábue. Atentado esse que acabou abreviando a sua vida aos 38 anos. Foi ali no finalzinho dos anos de 1960, entre projetos e artigos, que Walter ele inicia aquela que seria a sua principal obra. E eu estou falando do livro da vez, que é esse aqui, Como a Europa Subdesenvolveu a África. O seu lançamento se deu em 1972, mas não se engane, foi em cima de muita perseguição e ameaça. A sua tradução para português só viria a acontecer muito tempo depois, somente no ano passado, 2022, pela editora Boitempo, que inclusive me mandou esse livro aqui. Adoro receber livros de Boitempo. Ai, Boitempo! Inclusive, gente, eu tive o prazer de mediar uma conversa sobre esse livro no canal da Boitempo em dezembro do ano passado. Contei com a ilustre presença de Douglas Rodrigues Barros, Marjorie Chaves e Matheus Gatto. Foi um debate riquíssimo e eu vou deixar também o link nas referências bibliográficas desse vídeo. Ainda sobre esse ato entre a publicação do original e a tradução do livro e sua publicação para o português, eu gostaria de trazer para vocês um prefácio de um outro livro que também tem aqui no canal, que é A Liberdade é uma Luta Constante, de Angela Davis. Nesse prefácio, uma outra Angela, a professora Ângela Figueiredo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ela escreve que a escolha de quais livros e artigos serão traduzidos para o português refletem uma intencionalidade do mercado editorial. Intencionalidade essa que vai muito além do que uma curadoria pessoal possa sugerir. Elas dizem respeito às afinidades teóricas, também hierarquia linguística, racial e de gênero de uma comunidade acadêmica ou da sociedade de modo geral. Esse critério técnico, como já observamos em outros vídeos aqui do canal, quase sempre é o critério branco e classista, ou ainda o selo branquitude de qualidade. E voltando para falar de Angela Davis, é ela quem faz o prefácio dessa edição aqui de Como a Europa Subdesenvolveu a África. Nele, Angela diz, entre outras coisas, que a meticulosa análise de Walter Rodney das repercussões permanentes do colonialismo europeu no continente africano radicalizou as abordagens do ativismo antirracista em todo o mundo. Sentiu o peso
Em Como a Europa Subdesenvolveu a África, Walter Rodney argumenta de forma minuciosa que o imperialismo e os vários processos que reforçaram o colonialismo criaram obstáculos estruturais impenetráveis. Obstáculos esses ao progresso econômico e, portanto, político e social do continente. Para começar, é importante a gente explicar que o conceito de desenvolvimento é a possibilidade de determinado lugar crescer de forma autônoma e, por sua vez, a sua economia gerar ascensão social. Logo, o subdesenvolvimento citado por Walter Rodney se refere à retirada da possibilidade desse desenvolvimento. Isso também acontece quando os recursos naturais não são utilizados para o benefício da própria localidade. O subdesenvolvimento para Walter Rodney só faz sentido como meio de comparação de níveis de desenvolvimento. Ainda segundo o autor, está muito ligado ao fato que o desenvolvimento social humano tem sido desigual e, de um ponto de vista estritamente econômico, alguns grupos avançaram mais e se tornaram mais ricos. E a partir do momento em que alguns grupos parecem ser mais ricos e desenvolvidos do que outros, é preciso investigar os motivos dessa diferença. E é sobre isso que esse livro se propõe. Mas ele não se limita em explicar as causas. Ele também se propõe a encontrar soluções para que esse subdesenvolvimento seja revertido e também seus promotores e cúmplices sejam evidenciados. Em sua pesquisa, Walter Rodney ele reconstitui o desenvolvimento que precedeu a chegada dos europeus ao continente africano e ainda a evolução da Europa naquele período anterior ao que foi chamado de expansão. Expansão essa que sem meias palavras, né, gente? Foi invasão, assassinato, estupro, entre outras mazelas. Nessa obra, Rodney realizou uma análise das contribuições da África para o crescimento da Europa e, como resposta dos europeus, como eles contribuíram para o subdesenvolvimento do continente africano. Minha mãe chamava isso de doa a mão e tu quer logo o braço e o corpo todo, aí fica difícil. Para Rodney, vida e obra eram um conjunto indissociável e a sua vida nos leva a relembrar os temas essenciais nesse estudo. Em determinado ponto, logo no início, Rodney faz um resumo da mensagem fundamental do livro. Walter ainda vai dizer pra gente que as sociedades africanas e asiáticas elas estavam se desenvolvendo de forma independente antes do contato com os europeus. Mas, a partir do contato com as principais potências europeias, a exploração só fez aumentar a cada ano, privando as sociedades de usufruírem de seus recursos naturais e de seu trabalho. Tá, mas por que é que esse livro foi um divisor de águas? É em Como a Europa Subdesenvolveu a África que o autor descarta a ideia de que a estagnação do continente se deu de forma natural, uma vez que o seu povo foi sequestrado e escravizado, tendo também os seus tesouros roubados e a sua terra para cultivo abandonada. Talvez isso explique alguns dos motivos do porquê a morte de uma rainha, cuja sua coroa possuía o maior diamante lapidado do mundo, intitulado Repara na Audácia, a grande estrela da África, que foi roubada em 1905, não comova todo mundo. Não seria de espantar que, dentre alguns anos, alguns países do continente africano passem a comemorar o dia da morte da rainha, principalmente as vítimas de sua extorsão, genocídio e escravização. Vale a gente destacar aqui que em nenhum momento Rodney isenta os africanos de alguma responsabilidade em todo esse processo. Mas a questão, e não tem para onde fugir, é que os passos cada vez mais largos rumo ao desenvolvimento das potências exploradoras está diretamente condicionada ao retrocesso daqueles que são
explorados. Não é só a África que tem seus cúmplices dentro do sistema imperialista. Cada pessoa africana e seus descendentes, nas palavras de Rodney, tem a responsabilidade de compreender o sistema e também trabalhar com afinco para a sua derrocada. É isso, gente. Acho que temos um vídeo. Meu muito obrigado a você. É a você mesmo que chegou até aqui. Valeu pela presença. E se não for pedir demais, deixa um comentário aqui dizendo o que foi que você achou. Prometo responder todos os comentários e ainda vai estar ajudando no engajamento desse vídeo para que o YouTube entregue ele para mais pessoas. E se puder, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa em homenagem a esse homão que foi Walter Rodney, um dos mais belos filhos da África. E sem dúvida, assim como Malcolm X e Frantz Fanon, Walter Rodney se tornou muito mais do que teve tempo de ser. Que o seu exemplo nos encoraje a tentar colocar de pé uma nova humanidade. Ubuntu e vida longa ao legado de Walter Rodney e ao rolê do povo negro na literatura.